E eu volto a falar aqui com o Dr. Benevides sobre sinais e sintomas da depressão ou de uma pessoa depressiva. Eu vou iniciar a nossa entrevista desse bloco, Dr. Benevides, perguntando sobre uma pessoa que ela gosta do escuro. É um relato que eu escutei recentemente. Ela não gosta de luz acesa, ela não gosta de claridade, ela prefere ficar no quarto e trancar a porta e ficar no escuro. Isso, em relação à depressão, quer dizer alguma coisa, doutor? Sim, se tiver uma história, a anamnese que se faz a uma pessoa que apresenta um tipo de sofrimento, tipo esse que é um bloqueio social, né? Um bloqueio institucional do lar, né? Que ele se isola no seu lar, então isso aí tem que ser investigado. Como seria? A falar dos sinais e sintomas, na qual se trouxe um sinal, né? Que também apresenta junto com um sintoma, a pessoa já tem um sinal de isolamento social no seu ambiente familiar. Ele já tem um sinal de um isolamento físico, que ele fica em um ambiente totalmente hostil, no escuro. Então, são sofrimentos que a pessoa traz e cabe à pessoa mais próxima a observar. Isso acompanhado com outras sintomatologias. Tipo qual? Por exemplo, pessoas deprimidas, elas têm uma história de dores. Em uns plantões, quando sempre eu estava na UPA, trabalhei por alguns períodos, chegava pacientes apresentando dor no peito, sudorese, aquele suor frio, aquele escalafrio, aquela dor, aquela agonia pegando no peito e dizendo, eu acho que eu estou infartando, eu estou morrendo. Isso é um sinal de um sofrimento? Sim. E pode ser um sofrimento biológico? Pode ser sofrimento do sistema cardiovascular, mas também pode ser um sofrimento mental. E as pessoas fazem o eletro, o médico faz a escuta qualificada, faz os encaminhamentos necessários, a pessoa realiza o exame e vê que seu físico está íntegro, está normal. Então ela não tem nenhuma doença física. Então aí o médico encaminha para as doenças de comportamentos ou doenças mentais. É um sinal e um sintoma, sofrimento. Lembrar, faço sempre isso e digo, tristeza não é depressão. Luto não é depressão. Depressão é uma situação de pensamentos negativos, decorrente de ideias e acompanhado de comportamentos. Tipo o que foi dito aqui pelo pastor Edinardo. Comportamentos de isolamento social, comportamentos dizendo que não existe, a vida não presta, não gosta, que Deus tira a minha vida, eu vou caminhar e não vou votar, vou esquecer, me esqueçam, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, as palavras, ela passam a ter poder porque passam a ser negativa e somatória, acompanhado de bloqueios. O que seria um bloqueio numa pessoa deprimida? O isolamento social já é um bloqueio. O isolamento sexual, quando esta pessoa é casada ou casado, também é um bloqueio. O isolamento da sua higiene e da sua integridade física também já é uma situação que a pessoa não quer mais tomar banho, não quer escovar os dentes, não penteia o cabelo, não se maquia quando é aquela mulher muito vaidosa. A pessoa não veste uma roupa adequada para o ambiente. A pessoa começa a ter negação aos seus entes queridos mais próximos. Quando é pai, quando é mãe, quando é esposo, não passa mais a desejar o amor, dizer eu te amo, você é importante. Essas pessoas estão apresentando esse sofrimento acompanhado de choro fácil, ou irritabilidade, ou falta de apetite, ou com a necessidade de estar comendo direto, compulsivamente. Então pode ser a ansiedade, evoluindo para um quadro depressivo, e essa depressão necessita de cuidados, bem cuidadosos. Tipo quem? Com profissionais habilitados, profissionais qualificados e pessoas de referência. O que seria pessoas de referência? Eu trago sempre aqui no programa que a igreja ela tem uma referência fundamental para esse aspecto das doenças e necessidades das pessoas, as doenças como todas, porque a pessoa se sente fortalecido
na igreja. A pessoa se sente acolhido pelos representantes daquela igreja na qual ele está participando. As pessoas escutam palavras na igreja que são construtivas para o seu íntegro, o seu inconsciente, o seu moral, o seu valor biológico e físico e mental. Aí elas passam a ter uma melhora. Mas isso quer dizer que deve desprezar os tratamentos terapêuticos de forma nenhuma. Tudo isso é um complemento, é um conjunto. Se o médico prescreveu a medicação, qualquer que seja ela, um ansiolítico, um benzodiazepínico, uma medicação tipo neurolética, se o médico prescreveu, faça o tratamento medicamentoso, pois aquele profissional habilitado, ele é responsável e ele sabe o que está fazendo. E se ele passou a medicação é porque tem uma finalidade. Muitas pessoas têm ideias de fugas, ideias de morte. E o remédio vai amenizar aquele sofrimento mental e a pessoa vai começar a ter uma concentração de pensamento. Pessoas deprimidas, geralmente, eles têm um isolamento do diálogo. Então, eles têm uma compulsão de pensamentos. Eles não conseguem se concentrar no pensamento único e passam a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e não ter continuidade nas suas ideias e objetivos. Aí eles passam a somatizar e com isso eles começam a ter quadros de depressão, quadro de crises de choro. E nessas crises de choro que eles relatam que a dor na alma, a dor no seu espírito, a dor no coração e esse anseio de fugir ou de sumir com essa dor, eles pensam coisas que não devem ser feitas, mas que devem ser tratadas e respeitadas. Não tenham vergonha quando você estiver doente de uma doença mental, porque é uma doença que necessita de cuidados, igual uma depressão, uma hipertensão, igual uma diabetes, igual uma fratura naquele membro que você teve que colocar o gesso. Você não fez o tratamento de gesso, de remédios e cuidados com o médico? A doença mental é uma doença da mesma forma, necessita de cuidados, da medicação, da terapia de apoio, de acolhimento no seu ambiente para que venha melhorar e se sentir bem no seu asseio familiar. Doutor Benevides, a gente está chegando ao final aqui, mas rapidamente uma última pergunta sobre ainda quadros depressivos. A pessoa apresenta uma situação em que não consegue fazer o diálogo, não consegue responder perguntas, até perguntas simples que se faça a ela, então ela se tranca, ela se fecha. Isso também pode ser um sintoma, doutor? Sim, isso é bem claro um sintoma de bloqueio. De bloqueio. E esse bloqueio tem que ser investigado, porque às vezes, por exemplo, eu posso passar num determinado lugar e alguém me xinga e eu desconheço aquela pessoa que me xingou, ou me agrediu verbalmente, ou me agrediu fisicamente. E assim eu vou criar um bloqueio. Eu vou travar com aquela pessoa a necessidade de diálogo. E eu vou passar a alimentar em mim um certo anseio de desagrado. Não que seja raiva, porque raiva não deve ser alimentada. Mas eu vou ficar desagradado com aquela pessoa. Então eu vou passar a ter um olhar diferenciado para ela. Então nós, na nossa família, às vezes, quando estamos com essa necessidade de silenciar com alguém, é porque certamente anterior dias ou situações presentes, eu posso ter tido uma mágoa, eu posso ter tido uma pequena desavença nas palavras, no gesto, ou nas trocas afetivas, né? Ou, de certa forma, eu criei uma trava e me seguro. Isso é passageiro, quando não é patológico, quando ele é de forma comportamental, pela estrutura. Então, o exemplo que eu citei aqui da pessoa que me xingou. Então, eu vou esquecer aquela raiva, eu vou esquecer aquele momento e vou perdoar. Da mesma forma, somos nós em casa. Às vezes a gente desagradamos porque eu estou assistindo um programa de TV e alguém muda o programa que eu estou assistindo e eu ali me desagrado, eu já crio um certo trava, um certo anseio. Mas se isso continuar continuamente, seja uma coisa de 1 mês, 2 meses, 3 meses, com esse comportamento, ele passa a ser de forma patológica. Tem que tratar. Tem que tratar. O tratamento, eu não posso deixar de dizer, ele tem que existir de forma de diálogo, no início, de acolhimento, de entendimento, na diplomacia familiar, se for no ambiente familiar.
foi o ambiente de trabalho, na diplomacia do ambiente de trabalho. Você acompanhou agora a entrevista com o Dr. Francisco Benevides, psicanalista, e nós vamos voltar no próximo programa com a continuidade desse tema sobre depressão, que muita gente, inclusive, está mandando perguntas e elogiando, muita gente sendo beneficiada, tirando dúvidas e também ajudando outras pessoas. Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, parentes, familiares e também assim poder estar contribuindo com o bem-estar de cada um deles da sociedade. Vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, o programa The News volta já.